Segundo tempo, então, agora eu vou começar as rodadas de perguntas. Eu vou começar com as perguntas que foram enviadas por e-mail, tá? Vou começar com a do Montanha, que mandou aqui. Já não está na hora de pensarmos, vai muito do que está conversando agora, já não está na hora de pensarmos em bandas e fanfarras como espetáculo, mesmo que competitivo, para o público em geral, com participação da iniciativa privada e a grande mídia e imprensa. O maior exemplo, mesmo que de fora, todos nós conhecemos, é o de Seattle, Estados Unidos. Não precisamos perder nossa tradição de bandas e fanfarras, mas vendo também pelas drum corps e marching bands, como por exemplo, Brasília Vanguard ou a FAMURTA, não está na hora de mudarmos efetivamente esse cenário, utilizar espaços cobertos, sinalizados com estacionamento, lanchonete, restaurantes, comércio, vendas de souvenirs e tudo mais, voltado para o show, visando um novo conceito? Estamos no século XXI, seguindo o mesmo ritmo de 1960, temos que mudar. Bom, eu acho que tem espaço para todos, né? Esse movimento de drum corps, acho muito bacana, dá muito trabalho fazer, eu não sei se nós temos profissionais à altura para desenvolver esse tipo de trabalho, porque alguns trabalhos que eu vejo aí, tirando o Brasília Vanguard, que o Ronald vai buscar as informações lá fora e traz todas as metodologias e conhece bastante. Pegando o Taubaté também, entendeu? Eu não vejo, as outras são feitas assim meio de qualquer forma, entendeu? E para fazer de qualquer forma, é melhor fazer o que sabe fazer. Para fazer lá e ficar um circo lá, e ficar batendo tambor, e indo para lá e indo para cá sem fazer figura nenhuma, sem fazer formação nenhuma, não vejo qualificação nenhuma nisso. E outra coisa, qual é a formação disso para o aluno que a gente discutiu tanto aqui? Entendeu? Vai ter uma formação musical desse aluno para desenvolver isso aí? Ou vai ser ele vai ter que fazer faculdade de educação física para fazer aqueles movimentos todos lá? Entendeu? Porque tocar e fazer aquela coreografia lá não é fácil. Entendeu? Eu acho que não teria coordenação para fazer aquilo como componente e nem a formação para desenvolver um trabalho daquele. Eu não tenho conhecimento técnico para formar um trabalho daquele. Então, é uma linha muito tênue entre o bom e o ridículo. Entendeu? Tem trabalhos que são bons, tem trabalhos que são ridículos. São muito ruins. Né? Porque quer fazer uma coisa que não tem competência para fazer. E outra, o espaço dos eventos que nós temos para esse tipo de formação. Hoje, essas bandas coreografadas aí de drum corps, fica pedindo lugar para ir se apresentar, porque não tem evento desse tipo de grupo atualmente. Pode se desenvolver isso aí, pode se criar uma metodologia, pode trazer profissionais para ensinar as pessoas a fazer isso aí corretamente. Senão vai ficar que nem as bandas marciais e as fanfarras, entendeu? Trabalhos bons, muito poucos trabalhos bons, trabalhos regulares e a maioria trabalhos péssimos, entendeu? Tem que ter a formação, tem que ter a competência. O cara que vai se meter a fazer um trabalho desse, ele tem que estar capacitado para fazer. Não só a parte musical, como a parte coreografada, entendeu? Então é perigoso a gente já partir por uma ideia dessa aí, de se tornar banda shows, entendeu? Tem que tomar muito cuidado. Acho assim, eu concordo com o que o Virginia falou, nós também já conversamos isso hoje, buscar um modelo americano, né? Trazer para cá, como tentaram, né? E de repente colocar em cima do que já tem e virar a bandeja de uma hora para outra, vai dar nisso que o Virginia falou. É possível ser feito sim, desde que nós façamos o que desde sempre foi feito lá, que é um movimento que existe há 60 anos. Né? Então, é um movimento cultural. Né? Então, começa da pré-escola até chegar no nível da bolsa na universidade. Então, simplesmente virar isso de uma vez não vai funcionar. Até porque não é só um profissional. Né? A gente que conhece esse movimento de perto sabe que existem os técnicos de instrumento, existe o cara que faz só coreografia, existe até programa de computador que faz isso, é o drill,
né? Ele já coreografa, né? Coreografa tudo isso. Tem um cara que escreve, é uma equipe, né? Uma equipe multidisciplinar que trabalha com esse aluno. E quando ele chega nesse nível que o Montanha colocou, né? Esse aluno, ele já passou por uma série de seletivas, né? Onde ele é escolhido para fazer isso. Então, exatamente, ele vai chegar lá e ele recebe os dois esquemas, né? A partitura que ele vai tocar e a coreografia. E a hora que ele chega efetivamente, que ele conseguiu cumprir todas as etapas seletivas, né? Ele tem que estar com a coreografia decorada e com a parte que ele vai executar decorada também. Né? E o que não aconteceu aqui no Brasil com as tentativas que foram feitas, é justamente isso que o Eduardo acabou de colocar. Né? Você estar com o instrumento, né? Você tocando o instrumento e sambando ao mesmo tempo, dançando ao mesmo tempo, tem toda uma construção de movimentos para fazer, né? Que é aquela pisada, né? Justamente para que não haja o deslocamento aqui, porque senão você acaba com música, acaba com a música. Né? Então é todo um treino. É válido, sim, é válido, mas tem que começar de novo, volta a falar, reiniciar e construir, como eles fizeram lá. Legal. Não é só ruim, temos casos também de alunos oriundos dessa fase que a gente vai, por não ter uma preparação que se deveria ter, em casos de hérnia, de outros. Exatamente, é perigoso, cara. É perigoso. Exatamente, não é assim, simplesmente sai tocando e dançando. Não é. Digamos que são funcionários há um tempo, já operaram hérnia. Exatamente. E continuam a se desenvolver outros problemas. E eu vou te dizer mais, hein, pegando esse gancho dele, eu tive esse problema com o meu filho, que durante um tempo ele deu uma mão lá na banda do Progresso do Marcelo, foi fazer uns bicos, foi tocar lá que precisava e entrou naquela coisa de dançar, né? Ele é um músico sinfônico. Tá? Ele operou hernia de umbigo um ano depois. Isso aí. Hernia de umbigo um ano depois. Porque é músico, cara, mas não tem o preparo físico, não tem a pisada, aquela pisada perfeita que amortece, né? Aquela coisa de abaixa, levanta, que você já tem todo um esforço enquanto músico. Né? Enquanto músico é um instrumento de força, é um instrumento primitivo. Outra que o equipamento, né? Que eles usam, aquele sapato que é exatamente. Vamos fazer coreografia com aquelas botas, tem aqui, bate e eles esquecem, inclusive, também que aqueles trompetes que eles usam lá não são trompetes bemol, gente. Não são trompetes bemol. São trompetes mais agudos, que é para soar mais e ter menos impacto no músico. Não são trompetes bemol, gente. Eles têm trompetes, tonalidades específicas para fazer aquilo, que nós não temos aqui. Tudo isso para você pensar. Interessante. Agora são perguntas do Juninho, mestre da banda do João de Deus. São 3 perguntas, eu vou fazer você usar a primeira. Acredito que hoje os maestros estão melhor orientados e formados, visto que as bandas de hoje têm uma melhor qualidade do que as bandas do passado. Não que as bandas do passado fossem ruins, mas para a sua época, esse momento, eram boas. Mas hoje em dia temos um repertório mais complexo e extenso do que no passado, e muitas bandas tocam muito bem. Vale lembrar o Nacional de 2013, onde tínhamos Sorocaba, Iaças, Pio 12, Barra Mansa, SEDEC, que poderiam ganhar o título. As demais não eram bandas ruins, e ainda temos Atibaia, João de Deus, Itanhaém, etc. Então, se o problema não é o nível técnico das corporações, nem a quantidade de corporações existentes, pois muitas bandas existem, só deixaram de participar de campeonatos, qual é o nosso real problema? Custo, campeonato sem credibilidade? Bom, isso aí acho que vai um pouco de encontro do que eu falei aqui. Né? No Nacional, depois de 2013, depois de não sei quantos anos, conseguiu se reunir, acho que 10 bandas. 11 bandas, né? De boa qualidade. Aqui em São Paulo, todas essas bandas que foram citadas aqui, por exemplo, cada um está numa entidade. Então é difícil juntar todas essas bandas num evento só. Entendeu? Acredito que se juntar todas essas bandas num evento só,
o nível de excelência vai ser bom. Tá? Agora, o custo hoje é um grande vilão para todas as corporações se deslocarem. Né? Há um tempo atrás, eu vou colocar até um bom tempo atrás, que nem essa eliminatória em Presidente Bernardes que vai ter. Né? A gente estaria vibrando para fazer uma viagem dessa. Hoje, com o custo de ônibus, né, e com o equipamento que as bandas têm, fanfarras, você tem que alugar mais um caminhão, né? O Moita fez um levantamento de mais de 15 mil reais. 15 mil reais. 15 mil reais. Quer dizer, 15 mil reais hoje eu investiria em instrumentos para minha corporação. Um trabalho de formação musical, entendeu? Os instrumentos melhores para as crianças lá, do que gastar 15 mil para ir numa eliminatória. Entendeu? Há um tempo atrás não era difícil a gente conseguir um ônibus, 2 ônibus para percorrer uma distância. No tempo de João III a gente foi para Brasília, foi para o Nacional de Brasília, o Nacional de Santa Catarina, de Florianópolis, o Nacional sei lá onde, que eram distâncias longe, mas a gente conseguia. Então hoje o custo está muito grande. Minha prefeitura não daria 15 mil reais para eu ir até Presidente Bernardes. Entendeu? Fica um custo muito alto para qualquer entidade, seja ela pública, seja ela particular. Entendeu? Aí qual é o outro quesito que ele colocou? Campeonato sem credibilidade. Campeonato sem credibilidade. Né? Isso aí é a mesma coisa que juiz de futebol. Você não sabe se o cara apitou com intenção, ou errou, ou naquela hora ele interpretou foi mão, não foi, entendeu? Eu acredito, pelo menos todos os campeonatos que eu julguei, eu nunca vi nada de errado na comissão jogadora. Entendeu? Nada. Um querendo ferrar esse ou ferrar aquele, entendeu? Eu sempre vi a comissão jogadora que eu trabalhei assim, sempre numa constância. Nunca vi falta de credibilidade. Talvez um jurado ou outro, eu também, posso ter errado no conceito naquela hora ali, entendeu? Na nota que eu estava dando. Então, posso ter errado naquele conceito, como qualquer outro jurado pode estar passivo desse erro. Naquela sua análise, você não se manifestou direito naquele erro daquela corporação e tudo mais, entendeu? Agora, a falta de credibilidade eu vejo mais na organização dos campeonatos. A falta de estrutura dos campeonatos que nós temos por aí. Entendeu? Da corporação chegar, ser bem atendida, ter uma alimentação boa, coerente e tudo mais. Entendeu? E poder ir embora da cidade também tranquilamente. Ter uma infraestrutura para o público poder estar bem acomodado para assistir aquele evento, para ele conseguir ficar ali umas 4 horas no mínimo, para não ir embora. Entendeu? Agora, a falta de credibilidade, não sei. Entendeu? Seria no julgamento, né, essa falta de credibilidade. Eu não vejo assim. Bom, vamos do começo, né, a primeira parte da sua pergunta, né, que foi a questão da técnica e tal. Eu sou muito tranquila em dizer, e sempre dizer assim, cada macaco no seu carro, né? Então, eu acho que nós estamos conversando agora lá embaixo a respeito disso, à medida de que se buscou uma excelência muito grande na questão de repertório, na questão técnica, se fugiu da essência do que é banda, né, de instrumentos de metais, banda de marcha, e esqueceu-se da essência do que é uma fanfarra. Então, houve uma distorção aí em tentar, né, fazer de banda e fanfarra orquestras. E aí aconteceu. Então, não vou nem entrar no mérito técnico, né, mas na busca dessa excelência, fugir, né, do que é orquestra, banda sinfônica, né, banda de metais, fanfarra, e aí se perdeu. E aí vem a questão do custo de ficar enviado, onde eu precisei de repente 15 mil reais num caminhão para levar instrumentos que na verdade nunca pertenceram à banda de marcha.
nunca pertenceram à fanfarra, nunca foram instrumentos sinfônicos. Então, esse, no meu ver, é o primeiro grande erro que se tornou inviável. Com a questão de confiabilidade, eu já tive experiência assim, eu já participei de comissão jogadora duvidosa, já participei sim, onde tinha gente do meu lado que já veio pré-estabelecida. Comissão jogadora eu chamo de duvidosa não, eu digo de viciada. Né? Então, já conhece o trabalho de fulano, já conhece o trabalho de ciclano, já conhece o trabalho de beltrano e vem com essa concepção pré-estabelecida, porque já deu nota muitas vezes para determinadas corporações. Já conhece o repertório, já sabe o que é bom e o que não é. Então vem esperando fulano, ciclano, beltrano. Já arrumei paus homéricos dentro de comissão jogadora, estando lá dentro. Porque eu tenho um fulano aqui ou tenho um fulano aqui que está tentando fazer a minha cabeça, que está esperando o fulano de tal que a banda é boa. Então espere o senhor, porque eu não estou esperando ninguém, eu estou esperando um trabalho de qualidade. A Frigideira já viu isso, né? E eu perdi o meu emprego dentro da Prefeitura de Arujá por causa disso. Quando eu era diretora do Centro Municipal de Artes e Ofícios, meu marido era chefe de gabinete. E perdi o emprego em Arujá por causa disso, meu marido também. E foi com a banda do Frigideira, que até então não era o João 23, começava a ser o João 23. Né? Existia alguém, né, que era top de linha, que era esperado. Só que de repente deu uma zebra, porque eu estava ali. E eu não estava esperando ninguém. Eu estava esperando alguém que tocasse o que eu achava que tinha que tocar. E a minha nota decidiu aquele concurso. E o prefeito me catou de pau. Só faltei apanhar. Até que o prefeito estava cachaçado. Ele me pegou na praça. E aos 6 meses depois eu fui demitido, estava na rua. Porque a banda tal não ganhou. Existe. Eu falo que eu tenho que falar, gente. Obrigado. Segunda pergunta, do Juninho. Até que ponto a competição, a gente já falou um pouquinho disso, mas se vocês quiserem reiterar, até que ponto a competição move o nosso meio? É possível termos um meio saudável, próspero, forte, sem ter a competição envolvida? A competição ela faz parte da nossa vida. A gente compete no trabalho, a gente compete na rua, faz parte do ser humano a competição. No meu entender, uma competição saudável, entendeu? Seja ela discutir o futebol, eu torço por time, você torce por outro time, a gente está discutindo, a gente está competindo, entendeu? Uma competição saudável dentro do meio de bandas e fanfarras, eu acho que é muito proveitoso. Acredito, e já falei isso outras vezes, se a gente for partir só para o lado do festival, entendeu? A gente perde bastante. Eu acredito que o campeonato, ele é importante no meio. Mas não é só o campeonato que é importante para o meio. Entendeu? A gente já discutiu outras alternativas aqui do que é uma banda, uma fanfarra. Primeira coisa, uma educação musical coerente. Porque, como a Cristina falou, quando montou o Jardim de São Paulo, a gente não foi em busca de campeonato. Ele veio através do nosso grupo. A gente tinha outras de estudar, de aprender e de fazer repertório legal, para o nosso deleite mesmo. Até que, estava suando legal, vamos dar um concurso, vamos, entendeu? Vamos lá, entendeu? Quer dizer, aquilo nos fortaleceu enquanto grupo, aquela competição, naquele momento. Só que a gente não pode viver só de competição, entendeu? A gente tem que viver do trabalho que a gente faz, de formação dos nossos músicos, das nossas crianças e tudo mais. E outros músicos que já estão
não estão dando mais conta do recado, põe lá para carregar água, põe lá para ser tio da banda, para ajudar a banda. E pensar nisso aqui, ó. Senão você vai chegar nesse patamar aqui, esse aqui saiu porque casou, esse aqui saiu porque virou presidente de empresa, esse aqui saiu porque não sei o que, e você vai ver aqui, você não tem mais base nenhuma. Acabou a base. E acabou mais uma corporação. Então a gente tem que pensar. Eu, no meu entender, eu gosto de competição, eu gosto de competir. Entendeu? Mas de uma maneira saudável. Eu não faço meu trabalho na Itapevi para concurso. Tanto que eu estou fazendo um outro trabalho, estou fazendo só MPB agora, entendeu? Se tiver que ir num concurso, eu vou tocar MPB. Se tiver bem tocado, vai ganhar. Se tiver, porque não existe dois tipos de música só, todo mundo sabe disso. Música boa e música ruim, entendeu? Só tem dois tipos de música. Música bem tocada e música mal tocada. Pronto. Mas você já quer complementar? Eu digo o seguinte, eu não tenho muito o que colocar em cima do que o Eduardo falou. Eu tenho muito medo o espírito de competição é saudável, mas ele tem que ser muito bem direcionado. Né? Nós que trabalhamos com formação, quem trabalha só com banda sênior, com banda de... Eu conheço banda sênior aí, onde só tem pais de família tocando. Então esses a gente não tem mais o que fazer com eles, né? Eles estão formados já. Né? Não tem esse trabalho de formação ali. Mas quem trabalha com formação, com criança, com adolescente, nós somos, acima de tudo, formadores de opinião. Isso nos explica. Então, se nós tivermos preparo, né, pedagógico, emocional, e não nos deixarmos nos levar nessa coisa do ganhar, acima de tudo, ele é saudável sim, mas nós temos que preparar o nosso grupo, né, reiniciar o nosso grupo, para que a competição não seja o fim, e sim o meio. Senão nós não caímos naquela velha história de novo. Se não for para concurso, eu não tenho música para tocar na escola, na festa, ou não tenho músico para inaugurar o poste do prefeito. Terceira pergunta do Juninho, a última dele. Até que banda uma banda top, que raramente perde, que está muito distante das demais, é benéfica para o meio? As demais não se sentem desmotivadas e pelo fato do meio ser totalmente vinculado à competição, a falta de competitividade não pode gerar a morte do meio? Você perder 10 vezes sabendo que pode vencer é uma coisa. Você ir para o campeonato sabendo que não tem chance de ganhar é outra. Esse fator pode gerar algum efeito colateral para o meio? Eu vou até citar um exemplo, eu dou uma liberdade de usar o Sion como exemplo. 14 anos de visibilidade como fanfarra, praticamente, alguns dizem que acabou essa categoria, né? Bom, vai tudo da formação. Uma breve história que a gente tem que contar. Eu, quando comecei minha carreira, comecei numa fanfarra chamada Frente para o Santana Galvão. Uma favela, hoje não sei se é mais favela. Continua a comunidade, melhorou bem, mas continua. Era no meio da favela, lá da comunidade. Entendeu? E eu comecei ali, meio sem experiência ainda, tudo. Com o passar do tempo, fui estudando, né? Essa fanfarra virou fanfarra com Cristo. E a fanfarra top do momento era Paralelo, na Moita. Itatiba e Nações Unidas e Caíras. E o Otto? Caíras. O Otto Escola. O Otto vai estar de Caíras e o Cedete de Osasco. Eu ia para esses concursos, entendeu? Com a minha molecadinha lá, infanto juvenil, e via aqueles trabalhos lá. Falei, pô, que legal, mas pô, não tenho esse instrumental, não tenho isso. Eu não tinha o material que eles tinham, mas eu tinha muita força de vontade dos alunos, que a gente ensaiava todo dia. Encurtando o papo, a gente chegou, começamos a bater Nações Unidas, depois o Otto, depois Itatiba, só faltava o Paralelo. Todo concurso ficava meio ponto do Paralelo. Meio ponto, eu acho. Para que essa fanfarrinha municipal, lá da comunidade do Jardim Cabo Sul, não ganhasse do Paralelo, o diretor do Paralelo me contratou como regente. Entendeu? Então eu cheguei lá, eu busquei isso. Quando a gente mudamos
a banda do João 3 para sênior, né? Tinha as tops. E a gente começou lá, começamos lá no paralelo, começamos lá a batalhar, e tinha lá as tops. Vamos lá, e deu. Entendeu? Então, quer dizer, para mim, a competitividade de bandas tops só me fez crescer, só me fez ir atrás, me fez estudar mais, fez eu me preparar muito mais musicalmente. Falei, bicho, eu tenho que buscar aquilo ali. Como que eu vou buscar aquilo ali? Eu preciso estudar a regência, eu preciso estudar isso aqui, eu preciso estudar aquilo ali. E as bandas continuaram lá, ganhando. E eu fui chegando. Eu também, depois que chegou, aí eu tornei referência. Aí vieram outras. Entendeu? Com capacidade, com formação do seu líder, do seu regente, do seu professor, do seu mestre. Entendeu? Foi lá, e aqui, ó. Eu falei, eu tenho que buscar de novo. Então isso pro meu grupo sempre foi motivador demais. Sempre foi motivador demais. Dentro dessa pergunta, da competição. Agora, se tem essa corporação top aqui, e esse aqui não chega, esse aqui está com algum problema. Entendeu? Esse aqui está com algum problema. Ou falta de preparo, tal, porque chega. Porque as pessoas são iguais. Entendeu? As pessoas, adolescentes, crianças, jovens, mais adultos, são todos iguais. Depende da informação que você passar para eles. Entendeu? E na época o paralelo tinha 100 e pouco. Eu tinha uma fanfarra que cabia numa FAO 3x4. Era 4 cornetões e 6 cornetas. E a percussão só. Então não era desculpa de equipamento. Entendeu? Não, se eles conseguem fazer isso aqui, eu também consigo. Né? E na época trabalhava-se corneta, 2 vozes e contracanto de cornetão. Então não era mesmo. E eu com meus 4 cornetões, eu comecei a abrir cornetões a 4 vozes. Tinha o primeiro, o segundo, o terceiro e o cornetão baixo. Fazendo o cornetão simples. Então eu já inovei numa coisinha. Que foi, porra, essa fanfarra tem um som diferente, tem uma harmonia diferente. Entendeu? Então você chega, a competitividade te leva. Mas, a Maria Cristina falou, tem que ter formação para fazer isso. Formação. E também tem uma outra coisa, né? Depende muito, e aí eu volto na questão de quem está na frente, que é o formador de opinião. Eu vi dezenas de casos, não foi um só. Né? Depende daquilo que quem está na frente passa para o seu músico. Perdeu? Mas nós perdemos porque nós fomos roubados. Mas nós perdemos porque não sei o quê. Então, taca o pau na comissão jogadora, né? E ao invés de dizer, não, perdemos porque faltou isso, porque é a honestidade, né? É a humildade de dizer que ainda não cheguei, que precisamos. Precisamos disso, daquilo outro. Não é equipamento, não é. Porque com o Jardim São Paulo foi exatamente a mesma coisa. Quando nós chegamos, nós tínhamos lá umas pauleiras imensas, que não era uma só, a gente tinha que bater, entre aspas, umas 4 ou 5. Arquidiocesano, Bilac, Homero Rubens de Salles, Seu Noroeste de Bauru, entendeu? La Salle de Aparecida do Norte, que pouco vinha, mas quando vinha era um arraso, parecia um rolo compressor. O próprio Tia Emília de Mariporã, como banda. Também. Né? Então, foi nesse meio que a gente entrou. Foi nesse meio que a gente entrou. Aí, é trabalhar com honestidade. Perdeu porque faltou isso, faltou aquilo. Então, trabalhar em cima disso, daquilo outro. Não acho que esse seja o problema. Não acho. E também você trazer, às vezes, a culpa para você um pouquinho. Falou, perdemos porque eu acho que eu coloquei o repertório errado. Exatamente. Entendeu? Não colocar não a culpa no músico, no jogador. Aí você pôr a mão na culpa. Eu errei no repertório, cara. Exato. Entendeu? É que tem momentos em que o mais é menos.
Né? Eu lembro de uma vez que nós fomos para um campeonato era uma dobradinha, né? Era Matão e Araraquara. Você fazia Araraquara no sábado à noite e fazia Matão no domingo de manhã, que são cidadezinhas muito próximas, são cidades muito próximas, né? E no sábado à noite, em Araraquara, nós fomos vice-campeões. Em Araraquara, em Matão de manhã, nós fomos campeões exatamente com o mesmo repertório. Né? A comissão jogadora era outra, mas fomos campeões, com as mesmas corporações, inclusive. Né? E eu lembro que em Matão estava o Cabrebiço, né, dando nota. E aí, quando nós terminamos o campeonato, Cabrebiço, nós saímos para tomar café, nos encontramos no bar, né? O Cabrebiço virou para mim e falou assim: mas você, na vida, como é perigoso o que você faz. Como é perigoso, porque pode dar tudo muito certo, mas pode dar tudo tão errado. Né? Eu falei para ele, é uma questão de confiança no que eu tenho. Na época eu estava fazendo Malaguinha, aquela peça espanhola, onde eu tinha problemas seríssimos técnicos em cima de eufônios, né? E se desse alguma coisa errada ali, ia tudo pro brejo. E eu tinha consciência disso. Né? Mas é isso, é essa questão de você estar consciente do que você está fazendo, de você preparar bem os seus músicos, né? Eu acho que Legal. Agora vamos às perguntas da galera aí. Fiquem à vontade de fazer as perguntas, que é a parte final já. Aí, você mais uma. Não, mas porque eu fui concorrente, apanhei muito, assim, eu bastante no som nessa fase. Mas isso não desmotiva. Mas o que desmotiva muito, por exemplo, é a condição de jogadora viciada. Isso é um problema. é um problema. Eu não sei hoje como é que está, porque eu estou afastado disso há algum tempo, porque eu estava dizendo para o frigideiro lá embaixo, né? Eu não tenho mais paciência, não vou deixar mais o meu domingo ou o meu sábado com a minha família para ir dar nota em concurso. Não vou mesmo. E a gente sofre bastante essa fase, né? Mas também quando você está começando, às vezes você tem condições, mas quando você tem um posto de matuto, é muito mais fácil, como jurado, justificar uma derrota para mim do que para um maestro com frigideira. Tem todo um empate, a geração mais nós vamos sempre sofrer. Né? O cara não tem coragem de tirar de um prêmio, de uma banda que está vindo, chegando, tirar o prêmio da gente e dar para uma banda maior. Isso eles não tem dúvida. Existe isso, sim. O frigideira vai cobrar, tem um currículo para isso. Por exemplo, no frigideira, mas era o Marquinhos, eu corri pouco com eles. Porque a gente entende isso, porque a gente tem que criar o nosso espaço, tem que comparar uma coisa com outra. Mas a gente sofreu bastante. Isso é uma coisa que realmente desmotiva. Hoje, sinceramente, eu não tenho elementos para dizer, mas até há algum tempo atrás, até uns 5 anos atrás, existiam os profissionais de concurso. Aquele pessoal que todo concurso estava e é uma grana que já faz parte do orçamento, entendeu? Então você sabia que você ia encontrar fulano, ciclano, beltrano, blá, 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 blá. Na época do Jardim de São Paulo, o frigideiro lembra disso. O negócio era tão feio, mas tão feio, e a gente tinha sorte de ter um repertório extenso. Então, o que o Marinho fazia? O que o Marinho fazia? Né? Ele cuidava da tal da Ordem Unida, né? Então, eu falava para ele, vai lá no palanque e vê que ele está dando nota hoje. Dependendo de que ele estivesse lá, eu mudava o repertório. Porque eu sabia o que os caras queriam ouvir. Falei, esse repertório que nós estamos trazendo não vai funcionar. Muda, vamos fazer isso e isso. A frigideira viveu isso. Mas a gente tinha repertório suficiente para fazer isso. Porque tem a questão do gosto pessoal também. Né? E aí que eu acho muito difícil a questão de banda, de concurso de banda. Né? Porque foge, e o Eduardo vai entender bem isso, porque ele viveu e vive o mundo sinfônico até hoje. Como é que funcionam os concursos, como é que funcionam os testes, né?
que são os concursos de banda, eles fogem totalmente de tudo que acontece no mundo, né? Para você escolher aquele que é bom, né? Aquele que é melhor que o outro, vamos colocar assim, você tem que premiar alguém, né? Ou tem que colocar alguém numa vaga. É muito subjetivo você julgar, é gosto pessoal, entendeu? Então, quem está dando nota, né, que está lá como comissão julgadora, né, ele tem que se eximir, né, ele tem que fazer um exercício muito grande de se eximir daquilo que ele gosta. E sim, né, avaliar, que eu não gosto da palavra julgamento, e sim avaliar exatamente o valor do trabalho que está sendo apresentado, se eximir de qualquer gosto pessoal. E isso é muito difícil para o ser humano. Né? E eu não estou dizendo isso só para a banda, isso é muito difícil para o ser humano. Né? A gente se eximir a gente se despir dos nossos valores, né? Daquilo que a gente acredita enquanto pessoa, que é bom para a gente, né? E simplesmente avaliar o outro, né? Realmente por aquilo que ele é e por aquilo que ele faz, independentemente se coadune com aquilo que eu penso ou goste. Tá? Então, para facilitar isso, eu não gosto da cor cinza, né? Mas de repente eu tenho que dizer que essa porta é legal, independente dela ser cinza. Eu não teria para mim na minha casa uma porta cinza, tá? Mas essa porta é legal, apesar de eu não gostar do cinza. Deu para entender? Né? Então, isso foi sempre uma coisa que eu prezei, porque eu tenho esse valor comigo, né? Como eu passei por isso, eu não quero fazer para os outros, eu não quero para mim, né? O que eu não quero para o outro, ou vice-versa, enfim. Né? Mas deu para entender o que eu quis dizer. Então, quando eu sento para avaliar o trabalho de alguém, né, eu vou me despir totalmente daquilo que eu gosto e que eu não gosto, e eu vou avaliar naquele momento o que eu estou escutando, se é bom ou não. É o que o Eduardo falou. Só existem dois tipos de música, uma boa, uma mal tocada e uma bem executada. Ponto. Né? Eu não quero nem saber quem está tocando. Né? Por isso que a gente tem teste de biombo, né? Onde você não sabe quem está tocando. Aí você vai realmente escolher o cara porque ele atende às suas necessidades daquele trabalho que você precisa. Você não sabe quem está lá. Você tem peça de confronto, né? Porque é uma maneira de você se eximir de gosto pessoal. Né? Eu gosto mais desse tipo de música, eu gosto menos desse tipo de música. Essa música me agrada ou essa música não me agrada. Não é a música que me agrada, eu preciso saber se ela está sendo bem executada ou não. Dentro daquilo que você está julgando, né? Exato, dentro daquilo que eu estou julgando. Né? Então, eu entendo sim isso que você está colocando. E aquela banda ou aquela fanfarra mais jovem que está começando agora, ela tem mais dificuldade de chegar? Ela tem sim, porque tem sim aquelas pessoas que não têm esses valores. E como são profissionais de concurso, elas querem continuar dando nota eternamente. E à medida de que elas compram briga, né, com gente, né, com aquele maestro famoso ou com aquela banda famosa, né, ela não será chamada para o próximo concurso, porque aí vai a honestidade da organização do evento. Né? Então são duas coisas que caminham juntas. Quem está organizando o evento tem que ter peito. Tem que ter peito. Alguns têm, outros não. Né? Então, de repente apareceu um concurso onde a banda dele ou a fanfarra dele estava começando, a organização teve que ter peito de não colocar uma comissão jogadora viciada e ele conseguir, né, chegar lá mesmo que tivesse outras mais paramentadas. Como eu também um dia também tive uma organização e uma comissão jogadora, né, de peito para dizer, não, essa aqui vai ganhar, apesar de fulano ganhar sempre, principalmente eu sendo como mulher, num meio onde só tem homem.
E eu era a única mulher há 30 anos atrás. Verdade. Hoje você tem mais mulheres por aí, mas há 30 anos atrás eu não tinha nem banheiro para fazer um xixi. Entre outros problemas mais sérios, como mulher na vida. Então, é problema sim, cara. Entendeu? Mas isso depende de mudar, né, a coisa e realmente ver quem está organizando, né, e preparar melhor as condições de Olha, em cima do que o Felipe colocou, eu vejo assim, eu também trabalhei, não tanta quantas vezes que nem vocês, né? É difícil, não é fácil, é duro. Às vezes perde a noção até auditiva de coisas absurdas que se escuta, né? Coisas boas, coisas, né, gostosas de se ouvir. O grande problema que tem, como também já tive à frente também de federação, de organização de evento, arrumar a comissão avaliadora, fazer a gosto do mundo, é uma coisa quase que impossível, não existe. Porque você quer fulano, ciclano, mas aquele fulano, ciclano tem compromisso com a orquestra, outro tem compromisso. É difícil, não é fácil, então você não dá para falar que tal organização é ruim, tal organização é péssima, outra é regular, é difícil montar. Mas uma coisa que eu vejo, que eu sempre preguei, e brigo, e batalho com isso, é a questão, quem está avaliando, ele tem que avaliar. Ele não está ali para falar quem é o primeiro colocado, quem é o segundo, quem é o terceiro. Eu acho que o critério que tem de programa de premiação de troféu, de primeiro, segundo, terceiro lugar, quinto lugar, isso aí é o que mata a competição. Porque eu vejo assim, já que é uma somatória de pontos e quesitos, se o concurso que está lá e chega a 120 pontos, duas corporações chegaram a 119, mas o primeiro critério de desempate é a afinação. Eu perdi na afinação, mas eu fui melhor que no ritmo. Empatou em pontuação. Não é somatória da pontuação, então o critério de desempate para mim totalmente errado em regulamento, para mim deveria ser abolido. O problema de empate, quem tem que resolver é a comissão organizadora. Se houver dois ganhadores, que premia os dois ganhadores. 3, 4, isso eleva o nível. Porque aí fala, não, eu vou tirar meio ponto disso, não vou empatar com a outra. Eu cansei de receber planilha com nota rasurada. Você falou que existe a má fé, concordo plenamente, que existe, sim. Tem pessoas tendenciosas em avaliação, inclusive de rasurar a nota, de tirar ponto e me escreveu por que tirou ponto. Perdi nota em afinação. Em que? Foi no meu São Pé, no São Boni, São Rasuba, no Tofone, aonde que foi? Não colocou nada. Eu concordo com você até metade do caminho. Hein? Tá, eu assim, tem que arrumar um jeito de isentar quem está avaliando do critério baixo. Também não ser aquele bonzinho também que Papai Noel, né, aquele que de trabalho, já dessa todo mundo que é aquele que tira da reta que está cheio também disso aí também. Exatamente. Não é ser isso, tá? Não é que eu vou chegar lá para avaliar, então para ser bonzinho com Cabecinha, com o Felipe, com o Frigideira, com a Cristina, com o Diogo, com Montanha, seja com quem lá for, que estiver aqui, vou dar dessa todo mundo, aí todo mundo vai pagar cerveja para mim depois. Não é isso que eu estou querendo pregar. Mas ele ser imparcial assim, não sou eu que vou desempatar, eu não sou calculadora, eu não tenho que fazer aquele famoso mapinha de notas, eu cansei de ver quando eu avaliei, marcar uma entidade e marcar, eu dei 8 para o Diogo, que o Felipe vai vir. E o Felipe o concurso foi Não, melhor. Isso é um jogado tendencioso. É o tendencioso, faz uma mapinha. Veja bem, deixa eu colocar uma coisa aqui. Né? E eu tenho certeza que o Eduardo vai concordar comigo, porque ele já falou isso aqui hoje. Né? Chega uma hora que a gente perde a referência. Perde, isso eu estou colocando agora. Eu comentei isso. Né? E eu comentei isso com o Anderson. Chega uma hora, depois de 2, 3 horas, que a gente suja o ouvido. Né? Eu chamo isso de sujar o ouvido. Né? Então a gente só consegue avaliar o que está fora da curva, ou muito bom, ou muito ruim. O resto vira um bolo. Então a gente consegue, chegar no final, a gente consegue dizer quem vai ser o primeiro lugar. O segundo e o terceiro, cara, juro por Deus, com a maior sinceridade desse mundo, não faz diferença. Não faz diferença. Sabe por quê? Porque está dentro da curva. O segundo e o terceiro, ele está dentro da curva.
Essa que é a grande verdade. Quando você senta o bumbum na cadeira, às 9 horas da manhã, e vai levantar às 5 horas da tarde, meu, é desumano. Eu sei. Onde você... Não, isso eu estou falando no mínimo, né? Porque já comecei também às 9 e terminar às 2 da manhã do dia seguinte. Onde você tem pausas no meio do caminho para levantar, correr no banheiro e voltar. Então, é impossível, tá? É impossível. É diferente de quem está dando nota na pista, né? Quando tem concurso de marcha e tal, quem está na pista é visual, né? Então é mais fácil. Agora, quando o negócio se resolve aqui, cara, chega uma hora, depois de 2 horas, não dá mais. Não dá mais. Não dá mais. Não tem mais condição. O ouvido humano ele tem um limite. Depois todo mundo toca muito forte. A grande maioria chega tocando forte demais, né? Bate a quantidade de decibéis que a gente tem condição, né, de resolver dentro da nossa cabeça. Né? Todo mundo tocando muito forte, todo muito perto da gente. Então, não dá. É impossível. E aí você tem que partir por quê? Por isso que a gente tem esse mapinha, sabe, cara? Eu tenho esse mapinha para tentar ser o menos injusta possível depois de 3 horas. Então, para eu lembrar do primeiro, não interessa quem foi, mas eu tenho que lembrar quem foi esse primeiro. Porque depois, esse primeiro passou às 10 horas da manhã, né? Os 3 últimos estão passando 4 horas da tarde. Como é que eu vou lembrar quem foi o primeiro, cara? Como é? A minha planilha já foi embora. As anotações que eu tinha do que estava certo e do que estava errado já foi embora faz tempo. Então, ou eu tenho o meu mapinha ali para eu lembrar de quem foi e eu tenho lá os meus jeitos de fazer lembrar, ou eu vou ser mais injusta ainda, de repente, com aquele primeiro, que pode com certeza ter sido melhor, e já aconteceu. Porque já teve isso até em sorteio, né? O cara não querer ser o primeiro. Justamente por quê? Porque ele não é lembrado. Ele quer ficar por último, porque fica mais na lembrança do ouvido de quem deu nota. Por isso que a gente tem um mapinha. Agora, não são todos que pensam dessa forma. meu, é o seguinte, aí você me desculpa que eu vou colocar agora aqui. Se as discussões, para onde vocês querem ir de banda, né? No final, virar discussão de concurso, vocês vão continuar patinando e não sair do carro, porque o problema não está no concurso. O concurso é o fim, ele não é o meio. Então tem muita coisa para discutir de como reiniciar esse processo antes, porque tudo que eu vejo quando isso vai se discutir banda, né, acaba virando concurso, acaba virando quem vai dar nota, se é honesto, se não é honesto, e aí o bicho pega. Todo o trabalho que for bem feito, que for bem estruturado, com gente competente na frente, vai chegar uma hora, né, que o Papai do Céu vai dizer, você merece. E você vai conseguir e vai ganhar. Aconteceu com ele, aconteceu comigo, aconteceu com o Marquinhos e com mais tantos outros. E acontecerá com vocês também. Agora, se ficar patinando e vamos parar para discutir se é honesto, se não é honesto, da nossa nota, se ficar girando em concurso, vocês podem pôr a mão no caixão. Desculpe, se nós estamos aqui discutindo onde queremos, né, estar daqui a 10 anos, continuando como hoje, daqui a 10 anos, o que vocês veem? Mas se houver uma mudança, qual é essa mudança? Mudança tem que haver, certo? Eu, no momento, não tenho uma mudança
para falar, eu não sou dono da verdade. Né? Para haver uma mudança, tem que haver união. A gente tem que reunir muito mais cabeças do que estão aqui hoje, entendeu? Tentar unir essas entidades, lotar uma sala dessa aqui e ficar 1, 2, 3, 4, 5, um mês discutindo. Aonde a gente